A minha fé remove montanhas, a minha fé me faz muito forte, a minha fé transpõe os perigos, me livra até do império da morte. A minha fé está numa santa, Santa Rosa, Rainha do céu. Ela protege, ampara e consola, e dá vida a quem é fiel. A minha fé é uma herança que aqui recebi. Quando morri, de vez para o mundo e para Deus, então revivi. Quando morri, de vez para o mundo e para Deus, então revivi. A minha fé me faz ir à luta, a minha fé me faz decidido a enfrentar momentos de angústia, pois a Vó Rosa está sempre comigo. A minha fé traduz a esperança numa certeza que me diz assim: se eu preservar esta bela herança, um galardão espera por mim. A minha fé é uma herança que aqui recebi. Quando morri, de vez para o mundo e para Deus, então revivi. Quando morri, de vez para o mundo e para Deus, então revivi.
Eu apresento a todos mais uma vez a minha saudação e desejando a todos esta bênção tão preciosa do nosso Pai, do nosso Deus, nosso Criador. A bênção do nosso Jesus amado, o Príncipe da Paz, a bênção desta santa que nós tanto amamos. O exemplo do nosso amor está nas letras laterais de nossa igreja, a nossa Virgem Maria Santíssima. A bênção da nossa querida e santa Vó Rosa, o nosso Consolador. E a bênção, irmãos, do nosso adorado e querido e santo profeta irmão Aldo. Convido por gentileza a todos os irmãos que se coloquem em pé, de mãos levantadas aos céus, a reverência ao nosso Deus. Vamos orar. Pai, Pai amado, Pai nosso, Pai que estás no céu, o seu nome, Pai, seja glorificado assim na terra, também como no céu. No céu, glorificado por seus santos e anjos de sua glória celestial, que constantemente, Pai, estão glorificando o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, pela grande obra de salvação e de redenção. O início desta obra gloriosa foi dado por seu querido e amado Filho, e a participação efetiva de sua querida mãe, a mãe de Jesus, nossa Virgem Maria Santíssima. E na terra, Pai, somos o povo apostólico, o povo da Santa Vó Rosa, o povo do santo profeta irmão Aldo, que muito agradece ao seu amado Filho, Jesus, e sua querida mãe, Virgem Maria Santíssima, porque com carinho, com amor, preparou a Santa Vó Rosa, preparou o santo profeta irmão Aldo, nos dando esta oportunidade de nos prepararmos para um dia habitarmos na glória celestial. Pai, nosso agradecimento ao Senhor nosso Deus, pelas bênçãos que o nosso Jesus, a nossa Virgem Maria, a nossa querida e santa Vó Rosa, o nosso adorado profeta irmão Aldo, tem dado a todos nós, e recebe no seu altar de graça todo louvor e adoração que serão prestados ao Senhor nosso Deus, e o nosso agradecimento a esses dois santos poderosos que são a nossa vida, que são o nosso viver, o motivo de lutar, o motivo de vencer a cada dia nesta terra. Querida e santa Vó Rosa, querido e santo profeta irmão Aldo, está em suas mãos esta reunião para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém. Vamos cantar o hino oficial de nossa igreja, Igreja Forte, número 1. Confiança
tristeza eu vivo a chorar. Eu sou um sofredor à procura de paz e amor. Meu corpo cansado, minha alma também não tenho alento, eu não conheço o caminho do bem. Assim eu vivo à procura, mas com toda a esperança sei que um dia eu vou encontrar que me dará o amor e a paz e a vida. Agora eu tenho, sim, eu tenho a paz. Encontrei o caminho que
sigo a caminhar para onde Jesus e a Santa Rosa estão a me esperar. O glorioso céu de luz, que este santo caminho sempre me
coração que está dentro de mim serve assim com celeste unção, sendo sempre fiel para um dia no céu ganhar o galardão. Amados irmãos, perseverança. Aqui diz um trecho muito importante. Perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Paciência é uma qualidade de ser paciente, saber esperar com fé e amor. Não desistir de seus objetivos. Apesar das grandes lutas que surgem, nunca desistir de sua fé. Que esses santos de Deus trouxeram até nós grandes benefícios para a nossa vida, nosso lar, nossos filhos, ou seja, nossa família. Outro ponto importante da perseverança, firmeza. Firmeza, qualidade do que é firme, seguro, consistente. Solidez faz parte da perseverança. Esperança, o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confia nas coisas boas, na fé, e de uma fé ao clamar por uma vida melhor. E a oração. Amados irmãos, a perseverança significa ter força, como eu disse agora, paciência e não desistir, principalmente de nossa fé, de tudo que conquistou, de tantos benefícios que foi dado através desses santos. A pessoa que persevera, naturalmente enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera, sem desanimar, para alcançar os seus objetivos e também metas. A perseverança é uma parte importante da fé, porque nos mantém ligados a Deus e a esses santos tão poderosos. A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança, como eu expliquei aos irmãos. Aquele que persevera se mantém firme no seu propósito, no seu objetivo. Tem paciência para esperar o tempo que for preciso
para alcançar o objetivo e ter esperança de que vai chegar lá, mesmo diante dos grandes obstáculos que enfrentam. A fé e a esperança andam juntas. A fé verdadeira, que salva, nos dá perseverança para continuar a crer em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, em nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, em nossa santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador, e em nosso santo irmão Aldo, o pastor por excelência, e sem desistir. A vida terrena tem obstáculos, dificuldades, e a nossa fé muitas vezes ela é colocada em prova. Por isso, precisamos da perseverança, ou seja, de todas essas qualidades que eu acabei de dizer. A vida terrena tem esses obstáculos e nossa fé, ela é provada. E essa perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades. Notem bem. Assim foi dito na parábola do semeador, registrada em São Mateus. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. São Tiago registra e diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No Apocalipse, São João registrou: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tem perseverado, suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recordaste, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas, e ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Neste ensino, Jesus, nosso Senhor, está nos mostrando através do que disse a igreja do passado, que Ele conhece as nossas obras. Na verdade, Ele conhece a obra que em seu nome é realizada nesta terra, e sonda a todos os corações, e conhece tudo quanto é feito. Por conseguinte, pode aprovar aquilo que é realizado de acordo com a justiça do Pai. A obra desta igreja apostólica, Ele, Jesus, conhece com perfeição, porque Ele mesmo a dirige e governa junto com a Santa Vó Rosa
e junto com o santo irmão Aldo. Por isso, aplicando-se essas palavras de Jesus à obra desta igreja, afirmamos que é necessário que todos os apostólicos e também os que ouvem o programa Hora Milagrosa, com o desejo de pertencer ao povo de Deus, lembre-se disto, e com perseverança, e com muito esforço e trabalho, procurem assim servir a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com boa vontade, não somente no sentido de cooperarem com esta obra da Igreja Apostólica, mas principalmente com o testemunho perseverante de sua fé, que é a fé verdadeira em nossa doutrina, que são as leis de Deus, e a obediência aos preceitos disciplinares, que é a disciplina de nossa igreja, que regem e moraliza a vida de todos os filhos de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus, assim ensinamos, devem tomar muito cuidado para não se iludirem com as criaturas que muitas vezes dizem ser de Deus, mas não o são, porque não vivem e não praticam a verdadeira doutrina e disciplina, uma vez que ainda vivem dominados pelo pecado. Lembramos também que o verdadeiro povo de Deus deve ser perseverante e suportar toda e qualquer prova que venha sobre si, sem se esmorecer, sem perder a verdadeira fé, a verdadeira paciência, como nos foi deixado esses exemplos maravilhosos de Jesus, nosso Senhor, o exemplo maravilhoso da Santa Vó Rosa e o exemplo maravilhoso do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Assim como Jesus apontou o erro da igreja do passado, a qual já naquele tempo estava se deixando levar por caminhos errados, também deixou recomendado aquilo que ele aprova, isto é, as boas qualidades. Então, na vida do povo de Deus, embora existam alguns que erram e têm certos sentimentos que não são bons, também sempre existe a grande maioria que possui os verdadeiros sentimentos bons, o verdadeiro amor, a verdadeira paciência e perseverança na fé, na doutrina e também na disciplina. Por isso Jesus, nosso Senhor, através do apóstolo São João, ensinou que o seu verdadeiro povo deve ser perseverante e por amor ao seu nome, e nos dias presentes por amor ao nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deve suportar tudo sem perder a fé, e sem perder o ânimo e sem se esmorecer. Pode haver o obstáculo que for, não pode perder a sua fé e o seu ânimo, o seu amor, a sua dedicação. Pensam alguns que uma vez que são tão guardados e amparados e protegidos por esses santos, não devem sofrer mais nada, e que tudo deve ser prontamente resolvido, querendo receber a solução imediata de algum problema de sua vida. Todavia, na doutrina, isto não é ensinado. Assim é a nossa igreja também, nunca ensinou isto. Pelo contrário, exatamente por sermos um povo verdadeiramente de Deus, muitas e muitas vezes somos provados na fé. E esta provação, até certo ponto, é permitida por Deus exatamente para experimentar o amor que deve existir no espírito do seu povo, em seu coração, o amor com que Ele, Deus, e seus santos, e a obra desta igreja. Somos muito provados mesmo. Mas a bem-aventurança
tem muitas qualidades para se fortalecer, ser forte, corajoso, não negar a sua fé, não negar o seu amor, não importa o obstáculo que vem pela frente, mas sempre dizer: eu sou da Santa Avó Rosa, sou do Santo Irmão Aldo, eu vou vencer, e nunca se desmorecer. Ter ânimo forte, coragem, gozo, paz e alegria nos momentos bons, quando tudo vai bem na vida. É muito fácil, mas perseverar nesses sentimentos com ânimo forte e coragem, quando as lutas se apresentam, isto é mais difícil e precisa de muita fé, ânimo, perseverança, porém há uma recompensa maior. Assim ensinamos nesta parte da doutrina aquilo que Deus, o Pai, aprova na vida do seu povo e que deve existir na vida deste povo apostólico, a perseverança. Tenham, portanto, paciência, que faz parte da perseverança em seu viver. Sejam perseverantes em crer. Tenham ânimo para lutar e nunca deixar-se iludir por ninguém que lhes queira ensinar outra doutrina, a qual venha a desviá-los desta fé, levando-os a negar o nome de Jesus, seu Salvador, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, nosso primaz e pastor desta Igreja Apostólica. Eu disse no início, perseverança, está escrito aqui, firmeza, paciência, esperança, amor, e completa tudo, a sua fé. Quando as lutas surgem, irmãos, temos a oração, temos com o que clamar, levar os nossos pensamentos, não há nada perdido, porque quando clamam pela Santa Avó Rosa, ela está recebendo, ela juntamente com o nosso profeta adorado, o seu clamor. Mas tem que ser perseverante na fé, não negar a sua fé, não negar o seu amor, sabendo que as bênçãos vêm do céu, através desses santos que nos acolhem, e nos protege, e nos ampara. É como está escrito na doutrina de nossa igreja, a oração, para ser ouvida e atendida por Deus, deve observar todos os preceitos do Senhor, para uma vida inteiramente santificada. E isto é importante. E Jesus disse ao afirmar: se vós estivestes em mim, naturalmente estará com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Profeta Irmão Aldo. Não haverá desânimo, tristeza, mas sim fé e coragem. Vivemos num mundo tão difícil, de tantas coisas acontecendo, de uma pandemia que tomou conta da humanidade, mas não podemos nos desesperar. Sim, perseverar na fé, no amor, e confiar e se entregar. Outra mensagem é um complemento desta, diz assim: desânimo e timidez. Uma pessoa desanimada é muito triste, né? Ela perde a fé, ela perde o amor da vida, ela não crê mais nada. Não pode ser, uma pessoa não pode ser desanimada. Principalmente um apostólico não pode se desanimar, porque tem a Santa Avó Rosa, tem o Santo Irmão Aldo. Desânimo e timidez. O desânimo e a timidez abatem o espírito, diminuem ou anulam a sua fé, e prejudicando a fé, provocam a dúvida e a incredulidade, que interrompe a comunhão com a luz,
divina estabelecem ligação com o poder do mal. Eis porque está escrito: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O desânimo não só motiva a doença, como impede a sua cura. Quando está doente, se estiver desanimado, como pode sarar? Como pode ser curado? O doente desanimado não consegue a cura e poderá continuar enfermo. Por isso mesmo que se deve procurar levantar o ânimo da criatura doente, ensinando-a a confiar e a ter fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, e ter paciência e amor, que faz parte da perseverança. O desânimo enfraquece o espírito do homem, possibilitando e facilitando o ataque do espírito mau e das enfermidades. E a timidez também favorece esse enfraquecimento do espírito, deixando a pessoa preocupada, nervosa e amedrontada. Isso é a timidez. Não sendo vigilante, nem temente a Deus, em um momento de perigo, medo ou susto pode começar a timidez e o desânimo. Isto abate o espírito e propicia o corpo para receber o mal e a enfermidade. Muitas vezes a perda dos seus bens ou dificuldades em seus negócios promove o homem a imprudência e a perda do ânimo, da confiança e da esperança em Deus. Por isso, recomendamos sempre a serenidade de ânimo, ou seja, bom ânimo. Se alguma coisa de anormal acontecer em seu redor, resista, tenha bom ânimo, orando ao Pai em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Ao invés de ficar com medo e abatido, clamem em oração a Deus e a estes santos. Eles enviarão um anjo protetor para estar ao seu lado, lhes dando coragem e forças. Ontem eu disse a palavra da Santa Avó Rosa, que ela disse que cada apostólico tem um anjo da guarda ali de proteger de todos os perigos e males, através da sua fidelidade e obediência. O Senhor dos Exércitos Angelicais é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E a Santa Avó Rosa, em nome dele, dá-nos força, vida e paz. E ao Santo Irmão Aldo, nos abençoa. Aí está mais uma razão, porque Jesus, nosso Senhor, disse: vigiai em todo o tempo orando. O nosso amado Salvador Jesus revelou ao apóstolo São João o seguinte: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos pecadores, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por isso que Jesus disse, né? O vencedor jamais sofrerá o dano da segunda morte.
O que quis dizer Jesus? Nós enfrentamos lutas. Um dia, vamos sofrer o dano da segunda morte, que é a morte do corpo. Nós não vamos ficar eternamente nesta terra, mas sermos fiéis, perseverantes, firmes na fé, obedecendo a doutrina, a disciplina de nossa igreja, jamais sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte do espírito. E quando o seu corpo tombar, o seu espírito será levado eternamente na glória de Deus, o nosso Pai. Observe nesta passagem que o tímido não herda nem participa do reino dos céus. Portanto, os tímidos que desejam a graça de Deus devem resistir à timidez e confiar em Deus e nos seus santos. O mesmo se dá com o desanimado. Precisa deixar o desânimo e resistir à sua própria fraqueza, confiando na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo com bom ânimo. O desânimo geralmente se manifesta para não deixar o homem fazer aquilo que deve fazer. E quase sempre uma tentação do poder do mal para abater o espírito da pessoa. Tanto o desânimo quanto a timidez combate-se pela fé em Deus, pela oração, meditação contínua nesta doutrina e no poder dos santos e anjos. Lembre-se desses ensinamentos e dos grandes sinais e milagres já realizados por Deus através da Santa Avó Rosa e do profeta e Santo Irmão Aldo. Portanto, sejam obedientes, santificados, resistindo-se de coragem e de bom ânimo. Não se esqueça, o temor e o amor a Deus, a confiança irrestrita nele, é a base do sucesso, da saúde e da vida eterna. Assim deve confiar no Espírito Consolador e em seu sucessor, que nos ajudam e nos protegem em nome do nosso eterno e onipotente Deus, nosso amado Pai. Duas mensagens importantíssimas: a perseverança, a timidez, o desânimo. A perseverança deve existir na vida do Filho de Deus, mas o desânimo não, a timidez não. Sejam fortes, corajosos, irmãos. Sejam fortes. Não esqueçam que a nossa igreja tem um hino, que nós iniciamos todas as nossas reuniões, festas, Santa Comunhão, e cantamos esse hino. Nós somos a igreja forte. A igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois essa igreja, ela é integrante de todo o poder celestial do nosso Pai. Sejam firmes, corajosos, não deixem o desânimo o abater. Não deixem da sua fé, esta fé que tanto para nós é importante para o caminho do reino dos céus e a vida eterna. Não esqueçam da palavra de Jesus, o vencedor, porque somos a igreja forte, somos a igreja da Santa Avó Rosa, somos a igreja desse santo, que tanto nós amamos, que tantas bênçãos nos proporciona, e ao lado de Deus nosso Pai, Ele está olhando por todos nós, e queremos de nós que nós sejamos fortes, corajosos, pacientes, perseverantes em nossa fé. Então, amados irmãos, não vale a pena ser apostólico da Santa Avó Rosa?
encerrando a reunião de hoje, eu olhando daqui para até a porta de entrada, a gente dá a impressão, é claro, espiritualmente ele está entre nós, de ver o nosso querido profeta irmão Aldo de pé lá, acionando para todos nós. Então isso já é um motivo de nós sermos fortes, porque Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Não deixe que nada influencie o seu coração, lhe afaste desta fé, que tantas lutas enfrentou para estar nesta igreja, cumprindo a vontade desses santos poderosos. Então eu deixo no seu coração estas duas mensagens que são importantíssimas. Também o apelo aos irmãos, não falte às reuniões de oração. Olha que reunião importantíssima, o encontro com o Espírito Santo do Pai e a Trindade, as céus, terão essa oportunidade de fazerem as suas orações. Irmãos, é muito importante as reuniões de nossa igreja. Olha o mundo que nós vivemos neste mundo, mas temos que viver nesse mundo com bom ânimo, perseverança, com fé, debaixo do manto protetor da graça divina que a Santa Valrosa, Santo Irmão Aldo nos concede. Então, amados irmãos, está aí a mensagem, as duas mensagens. Agora nós vamos ouvir a apresentação dos irmãos do coral. O hino intitulado Moisés, um profeta corajoso. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marchem. E Moisés, lutando para salvar o povo de Deus, estendeu a sua mão ao mar. E Deus, por um forte vento oriental, fez o mar se abrir por todo aquele momento para o povo de Deus passar. Moisés, um profeta adorado, foi escolhido por Deus para ensinar os mandamentos que Deus enviou para o mundo. Ele foi um profeta glorioso. Trabalhou com muito amor ao nosso Deus. Ensinou o que Deus o pedia através das revelações que recebia.
rosa querida. Moisés, um profeta adorado. Agradeço a todos os membros do coral por esses hinos belíssimos que realmente nos emociona, nos dá mais fé, mais coragem. E também aos regentes que presidiram a frente do coral. E a todos os irmãos que compareceram. E quando encerrar a reunião, não tirem suas máscaras. Vão de máscara até suas casas e quando saírem, é sempre a recomendação, não saia de tudo de uma vez. Olha o distanciamento. Nós temos um dever de cumprir esse distanciamento, sem fazer aglomerações. Então saiam com calma, sem se aglomerar, que é a recomendação, e nós apostólicos temos que respeitar os decretos municipais e estaduais que estão em vigência. Então é importante, não tirem suas máscaras. Saiam com ela até suas casas e lá vocês naturalmente têm que tirar, né?
Eu agradeço mais uma vez e de mãos levantadas aos céus, vamos fazer nossa oração e encerrar a nossa reunião. Glorioso Deus, que ensinos tão maravilhosos, os exemplos maravilhosos de Jesus, por sua perseverança, seu amor, sua paciência com as pessoas que iriam procurar a sua bênção. Pai Santíssimo, o exemplo da Santa Vó Rosa, que coisa linda, de poder com paciência, dedicação e amor, com perseverança, ela venceu. Apesar das lutas, dos obstáculos que surgiu, ela nunca se dobrou para as coisas deste mundo, mas foi perseverante na sua fé em Jesus e na Virgem Maria Santíssima, e abriu o seu coração para que Jesus, Maria Santíssima, tomasse conta dela e desse todas as virtudes e se tornar uma santa de grande poder e autoridade. O Consolador da promessa de Jesus. O nosso querido profeta adorado, outro exemplo maravilhoso de perseverança, de fé, de amor, que soube suportar os obstáculos e as grandes lutas que enfrentou e foi vitorioso, se tornou esse grande profeta do Senhor nosso Deus. E o que esses santos poderosos querem de nós? Que nós sejamos firmes e corajosos na nossa fé, no nosso amor, na nossa dedicação, porque esses santos sabem o quanto nós vamos precisar de suas bênçãos para vencermos todas as batalhas, todas as lutas, enfrentar esta pandemia com cabeça erguida e fé, fazendo a nossa parte e sendo abençoado constantemente. Quando vem para a reunião, é claro, traz os nomes anotados e com fé, vem e coloca nesta caixa de pedido de oração. E muitos desses nomes não são apostólicos, mas o fazem através da firmeza da sua fé, na doutrina desta igreja, na disciplina de nossa igreja que serve com amor e pedem a bênção. E o Senhor Pai, através da unção poderosa do Senhor nosso Deus, que está com Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, recaem do céu sobre esses nomes, concedendo a eles aquilo que eles necessitam, que precisam, seja na saúde, no trabalho, enfim. Despede a todos com a paz do Senhor. Os anjos já estão iluminando os seus caminhos de regresso aos seus lares, para ter uma boa noite de descanso e ótimos dias de trabalho. Que a sua bênção, Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor, de nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da nossa querida e Santa Vó Rosa, e a bênção do nosso amado e querido e adorado Santo Profeta Irmão Aldo, esteja no coração de todos, na vida de todos, hoje e para sempre. Amém.